Olá, eu acabei de ler Deuteronômio, capítulos 1 e 2, e eu queria compartilhar algumas coisas aqui contigo. A primeira delas é acerca do atraso que a rebeldia causa na vida da gente. No versículo 2 fala que a caminhada do Monte Sinai, do Horebe até Cades Barneia, ali pouco antes do Jordão, era de 11 dias. Nós aprendemos na história que o povo caminhou 3 meses até chegar no Sinai, saiu do Egito, foi 3 meses até chegar no Sinai, porque Deus resolve levar o povo por um caminho mais longo até o Sinai. Eles ficam no Sinai por um ano, mais ou menos, e depois saem do Sinai para a Terra Prometida, que seria a caminhada de 11 dias. No entanto, eles só vão chegar lá depois de 40 anos. E esse é o atraso que a rebeldia causou na vida do povo. Esse é o atraso que a rebeldia, a incredulidade, a indisciplina causou na vida do povo. A pergunta é, cara, qual o atraso que a rebeldia está causando na sua vida? Tá bem? Será que você vai ter que esperar 40 anos para coisas que poderia desfrutar em alguns dias? Em 2 semanas? Em um mês? Em um ano? Tem gente que está vivendo atrasos maiores do que isso. Tem gente que está há 50 anos esperando, ansiando alcançar algo que já poderia ter alcançado há 40 anos atrás. Tá? Então, isso é muito sério. Legal? Essa é a primeira reflexão. A segunda aparece lá no versículo 16, quando Deus fala: ó, vocês já ficaram muito tempo aqui nesse monte, levantai-vos, parti, junta as malas, vamos caminhar, entrai na terra e tomai posse dela, tá bem? Às vezes a gente precisa se dar esse, cara, ó, chega, já fiquei muito tempo aqui, né? Já fiquei muito tempo nesse estágio, já fiquei muito tempo nesse nível, já fiquei muito tempo nesse lugar, já fiquei muito tempo nesse trabalho, já fiquei muito tempo girando, sabe, nessa situação. Chega disso. É hora de levantar, partir e viver outras experiências, tá bem? Isso precisa acontecer na nossa vida. Lá no versículo 9, Moisés fala com o povo, ó, neste momento eu falei com Deus que eu não dava conta de você sozinho, que eu precisava de ajuda, e é aí que vem os auxiliares, tá bem? No versículo 12, Moisés vai falar isso também, vocês são um povo muito grande, com muitos problemas, com muita treta, não dá, eu sozinho não consigo. E aí, o terceiro ponto aqui da reflexão é reconheça suas limitações. Tá? Cara, Moisés, a gente tá falando de Moisés, pô. Moisés é Moisés, mas Moisés chega e fala, não dá. Eu sozinho não consigo, tá bem? Eu já errei muito por não reconhecer limitações, tá? Tá passando por um problema tenso que suga as energias da gente e ainda assim querer fazer tudo que as pessoas esperam. E você vai fracassar terrivelmente. Moisés, a gente está falando de Moisés, reconhece as limitações dele. No entanto, reconheça as suas limitações, mas valorize as suas habilidades. Valorize o seu tempo. Lá no 1,17, Moisés organiza a liderança toda, que a gente já sabe lá, bota líderes para tratar de todas as questões, e ele fala assim, ó, as questões difíceis vocês tragam para mim. O que Moisés está fazendo? Moisés está valorizando o tempo dele e a habilidade dele, a capacitação dele. Se Moisés fosse tratar de tudo, ele não conseguiria. E as habilidades dele iam ser desperdiçadas. Tá bem? Então Moisés reconhece as limitações, mas também valoriza a capacidade dele, a capacitação que ele tem. Lá no 1:21, Moisés fala algo muito importante para o povo, né? Não tenhais medo, né? E não vos assusteis, né? Eu anotei do lado da minha Bíblia, é crucial em qualquer coisa na nossa vida, é crucial que a gente aprenda a não ter medo diante dos desafios e não se assustar com aquilo que vê. Se você se assusta com aquilo que vê, você vai viver paralisado. Tá? Vai ficar paralisado. E muitas vezes eu mesmo já tive a minha vida paralisada por se assustar com coisas que a gente vê. Isso é muito sério, é muito importante na nossa caminhada a gente adotar uma postura
mental, espiritual, inquebrável, antifrágil, para usar alguns termos famosos, né, ultimamente, para que a gente não fique paralisado nem pelo medo e nem por assustar por aquilo que a gente vê. Isso envolve tudo, inclusive o coronavírus. Por aí, tá bem? Lá no 1:22:23 aparece uma questão que eu nem ia abordar aqui, mas é interessante também, porque no 1:22:23 aparece a escolha dos espias. Do povo chega para Moisés e fala, vamos mandar uns espias lá e tal. Por que isso é importante? Porque lá atrás, lá em Números, a gente descobre que é Deus que manda Moisés escolher e os espias e enviar os espias, né? Há um tempo atrás eu me envolvi numa discussão, numa discordância com um pastor que inclusive pregou, né, que a informação na Bíblia aqui lá em Números está errada, que na verdade Deuteronômio é que está certo e tudo mais, né? Porque em um lugar se afirma que Deus mandou, no outro lugar afirma que a iniciativa é do povo e que Moisés aprova, tá? Aqui a gente fala de inerrância bíblica, tá? Não há oposição entre um relato e outro relato. Se a Bíblia diz que Deus determina que se mande os espias e que em outro lugar se fala que a iniciativa é do povo e que Moisés aprova, ambas as coisas estão corretas. Você pode não saber, não entender como que as duas coisas se correlacionam, né? Você pode não entender como que Deus faz algo e ao mesmo tempo a iniciativa é do povo e tal. Eu posso não saber explicar isso, tá? Mas as duas coisas são certas, tá? É igual quando Davi vai fazer o censo do povo. Em um momento, Deus manda Davi fazer. Numa outra narrativa, Satanás coloca o desejo no coração de Davi e faça. Como que de fato aconteceu? Não sei. Mas as duas coisas aqui são certas. Isso é inerrância. A gente não discute com aquilo que a Bíblia ensina, tá? Outra reflexão, meu tempo aqui está acabando. Lá no 1:28 fala, nossos irmãos nos fizeram perder a coragem. A pergunta aqui é bem simples. Você é dos irmãos que encoraja ou que faz perder a coragem? Tá? Você é daqueles desgraçados, cheios de bom senso, que desencoraja as pessoas, que fala, se eu fosse você, eu não fazia isso, tá? Fingindo que tem bom senso, quando na verdade é um covarde, né? Aqui o povo bota a culpa lá nos espias, nos 10 espias, que inclusive Deus mata. Lá em Números 14:37, se você não se lembra, está lá escrito, Deus mata os 10 espias, tá? E esses 10 espias é que dão um relato acerca da terra, mas fazem isso de uma forma tão negativa e tão pessimista que eles desencorajam o povo. E aqui o povo diz isso, nossos irmãos nos fizeram perder a coragem. A pergunta é, você é das pessoas que encoraja ou que faz perder a coragem? Tá bem? Responde a questão para você aí. A outra questão é o uso das metáforas da parte de Deus. Lá no 1:31, Deus fala que conduziu o povo como o homem conduz o seu filho, né? A gente descobre nos comentários bíblicos que o verbo, a tradução melhor ali seria que Deus carregou o povo como o homem carrega a seu filho, né? É interessante porque lá em Êxodo, quando fala do povo chegando ao Sinai, Deus usa uma outra metáfora, né, que conduziu o povo como uma águia, né, como uma águia conduzindo sobre as suas asas, né, como uma águia leva os seus filhotes sobre as asas, né, então Deus levou o povo como uma águia sobre as asas como uma águia, né, então a metáfora ali é da águia. Aqui Deus já usa uma metáfora mais fofinha, né, por assim dizer, mas muito mais reveladora, né, porque Deus vai falar muito da adoção, o Antigo Testamento vai falar muito da adoção, e aí a metáfora aqui usada é que Deus carrega o povo no colo como um pai carrega o seu filho, tá? Isso é lindo, 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 lindo. Já no capítulo 2, nos versos 5, 9 e 19, a gente aprende algo muito interessante. Não lute por aquilo que Deus não te deu.
Não lute por aquilo que Deus não vai te dar. Não lute por aquilo que Deus fala, ó, não adianta, não vou te dar esse negócio, tá? Deus proíbe o povo de fazer guerra contra algumas nações porque fala, ó, essa herança eu já dei para ele e é dele. Não vai ser seu nem a pau. Não adianta. Então nem fica olhando para ele, nem fica cobiçando o que é dele, porque não vai ser seu. Se contenta com a terra que eu dei para você, se contenta com as bênçãos que eu dei para você. Não fica cobiçando a bênção do outro povo, não. Porque aquela bênção eu dei para eles, não vou dar para vocês. Tá? Então, não lute por aquilo que não pode ser seu. Não gaste as suas energias, não gaste o seu tempo, sabe, em coisas que Deus não te deu, tá? Isso é muito, 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 muito importante. A penúltima questão aqui, no 2,14, o Ribeiro de Zered. O Ribeiro de Zered é um marco importantíssimo na jornada do povo de Israel, que quando eles passam aquele ribeiro, fica para trás 38 anos. Eles passam o Ribeiro de Zered exatamente 38 anos depois da rebelião lá em Cades Barneia, tá? Quando os espias voltam, dão aquele relato pessimista, o povo todo se desencoraja, critica a terra, amaldiçoa Deus, eles são castigados por Deus, e Deus fala, voltem para o deserto, e no deserto vocês vão morrer. Toda essa nação rebelde, toda essa geração rebelde vai morrer. E só depois disso vocês entrarão na Terra Prometida, tá? E isso leva 38 anos. 38 anos. Eu fiz uma anotação na margem da minha Bíblia que é assim, a cada morto que caía no deserto, o povo ficava mais perto da Terra Prometida, tá? Você pode fazer uma analogia comparando que nós nos aproximamos do trono de Deus na medida em que os nossos desejos pecaminosos são mortos, são mortificados, né? Então a morte da rebeldia nos aproxima de Deus e das bênçãos de Deus. No caso do povo de Israel, cada pessoa daquela geração rebelde que caía morta no deserto, mais o povo se aproximava da terra prometida. Tremendo esse negócio, né? E penúltimo, lá no 21 e 23, fala dessa coisa, né, de que Deus deu a terra, o monte Seir lá para os filhos de Edom, Deus deu aquela terra de Amon para os filhos de Amon, Deus deu para eles aquela terra. E isso é muito interessante, porque Deus abençoa e trabalha em favor de outros povos, mesmo de povos que não confiem, que não creem nele e que não são identificados como povo dele. Deus trabalha em favor de quem não é crente. Deus trabalha em favor de pessoas que se declaram ateus, de pessoas que se declaram idólatras das mais diferentes idolatrias. Tá bem? E por quê? Porque Deus não é só o nosso Deus. Deus não é só o meu Deus. Deus é o Deus de toda a terra. Independentemente da fé, da crença dos outros povos. Isso é muito interessante, lá em Amós 9,7, Deus vai falar, né? Deus vai, tipo assim, abaixando a bola do povo de Israel e fala, ó, eu tirei vocês do Egito como tirei os filisteus de Caftor, ou de Caftor, né? Como tirei os sírios lá de outra terra, né? Ou seja, eu libertei vocês do Egito, levei vocês para uma terra, e eu fiz a mesma coisa com outros povos. Então, assim, baixa sua bola, tá bem? Deus trabalha em favor de outros povos também. E para fechar, e não anotei aqui o versículo, mas é quando fala do povo, que o povo toma a terra de Esbom, de Seom, né, de Og, rei de Bazã, e ao conquistar a terra, o povo mata todos os homens, os soldados, as mulheres e as crianças. Que é um dos temas mais sérios e mais espinhosos do Antigo Testamento. Tá? A anotação que eu fiz na margem da minha Bíblia foi que o Antigo Testamento é aquele lugar onde os princípios são mostrados da forma mais crua e nítida possível. Tá? E qual o princípio aqui? O princípio é que a bênção de Deus se estende
a todo povo, a toda nação, a toda família. Da mesma forma que a maldição de Deus se estende a todos. Tá bem? Então, a bênção de Deus alcança todos. A maldição de Deus alcança todos. Tá bem? Então, e isso não é étnico. Isso não é em relação não é porque é de Israel, então é abençoado, vai dominar e destruir todas as nações. Não, a questão aqui não é étnica. A questão aqui é de fé, é de convicção, é de pertencer a Deus. Tá? E aí 2 exemplos muito bons no Antigo Testamento, cada 15 minutos já, mas 2 exemplos muito bons é de Raabe e de Acã, né? Raabe é uma mulher cananeia, que teoricamente fazia parte do povo para ser massacrado, para ser destruído. Mas o que acontece? Raabe crê em Deus. Raabe crê em Deus e é salva, tá? Então não é o fato de ser israelita, é o fato de crer em Deus, de pertencer a Deus. E é interessante que não apenas Raabe é salva, mas Raabe e toda a sua família, né? Os seus filhos, os seus pais, os seus tios, os seus primos, todo mundo que está dentro da casa dela é salvo. Por quê? Porque a bênção de Deus alcança toda a família. Tá? Qual o outro exemplo? Outro exemplo é de Acã. Acã é um israelita, legítimo, de sangue israelita. Mas ele acaba morto com toda a família dele. Por quê? Porque é amaldiçoado por Deus. Ele se rebela contra Deus, traz maldição sobre a sua vida e a maldição atinge toda a sua casa. Tá bem? A maldição atinge toda a sua casa. Tá? Obviamente que nós vivemos num tempo em que esse princípio é aplicado de forma não totalmente diferente, mas é aplicado em outra direção. Tá? Como que esse princípio é aplicado hoje? Eu sou casado, eu tenho uma mulher e tenho 2 filhos, e tenho 2 crianças na minha casa. Se eu sou abençoado por Deus, a bênção de Deus atinge toda a minha casa. A bênção de Deus passa também pela minha esposa e pelos meus filhos e pelas minhas crianças. Né? Se eu busco a maldição de Deus, se eu sou amaldiçoado por Deus, se eu atraio sobre mim a maldição de Deus, a maldição de Deus também alcança a minha casa, alcança a minha esposa e os meus filhos, mulher e crianças. Tá? Então, esse é o princípio. É óbvio que nós não estamos falando aqui daquela superstição tolinha que alguns ensinam da maldição hereditária. Estamos falando simplesmente de consequências. A bênção de Deus traz consequências. A maldição traz consequências. Legal? 17 minutos, vai dar 18 minutos já, então chega por aqui. Deuteronômio 1 e 2. Cara, percebe como é tanta coisa riquíssima e maravilhosa, e eu sou um dos caras mais fraquinhos que você vai ouvir falando sobre a Bíblia. Mas mesmo sendo tão raso nos meus pensamentos e reflexões, percebe quanta coisa profunda você tira de 2 capítulos de Deuteronômio? Cara, Deuteronômio. É isso aí, até mais.